Olá, pessoal. Aqui é o professor Alexandre Miranda e nós vamos para mais uma aula. Hoje, uma aula falando sobre o Phylum Chordata. Como esse filo é muito grande e apresentam organismos com características extremamente complexas, eu vou dividir essa aula em algumas partes. Essa aula, a parte 1, nós falaremos sobre as características gerais do grupo, falaremos sobre os Protochordata e daremos um início sobre o subfilo Vertebrata. Então, para que nós possamos iniciar a nossa discussão, vamos falar das características gerais desse grupo. Nós podemos definir um indivíduo do filo Chordata como aquele organismo que, pelo menos em um período de sua existência, ele apresente a notocorda. Para nós recordarmos o que é a notocorda, é aquele tubo de origem mesodérmica que fica situado ao longo da estrutura dorsal do animal. Também nós encontraremos em pelo menos uma das fases de vida desse organismo a presença de um tubo nervoso dorsal. Ele fica localizado acima da notocorda. Então, todas essas características que nós vamos abordar, nós estudamos no desenvolvimento embrionário, em aula que nós podemos retornar lá no canal. Além dessas duas características, a terceira é a presença de fendas branquiais. Essas fendas branquiais, elas ficam localizadas lateralmente no organismo, na região próxima da faringe. E além disso, eles podem apresentar em pelo menos uma das suas fases de vida a cauda pós-anal. Essa cauda pós-anal, em alguns organismos, ela continua e ela tem um papel significativo para a propulsão de organismos que vivem em meio aquático. Então é uma característica que em alguns organismos ela regride, em outros ela se desenvolve. Então nós vamos observar a imagem aqui de um corte do desenvolvimento embrionário para que nós observemos a presença da notocorda, a presença do tubo neural. Então, essas duas características que nós abordamos anteriormente. Nessa outra imagem, nós conseguimos observar as fendas branquiais e conseguimos observar a cauda pós-anal. Então, aqui nós temos um embrião de 4 semanas, em que nós observamos a cauda pós-anal e as fendas branquiais. Em relação à classificação dentro desse grupo, nós encontramos diversas estruturas de classificação. Nós abordaremos nessa aula uma classificação entendida como a mais clara, a mais adequada, a mais satisfatória para esse grupo de cordados. Então, nós temos o grande fílum Chordata, e esse fílum ele seria dividido em 3 subfilos. O subfilo Urocordata, a notocorda ela estaria na região da cauda, por isso uro. O Cefalocordata, em que a notocorda ela estaria presente na região da cabeça, portanto céfalo, e o subfilo Vertebrata, também conhecido como Eucordata, seriam os cordados verdadeiros. De uma forma bem simples de nós entendermos, os Urocordata e o Cefalocordata, eles são mais primitivos. Nós podemos encontrá-los como na denominação protocordata. Esses organismos eles não vão apresentar estruturas cranianas e também a estrutura, o tecido que dá sustentação a esses organismos, um tecido ósseo ou um tecido cartilaginoso, não é encontrado nesses seres. Entre os
mais primitivos, os vertebrados primitivos, então nós já estamos falando do grupo Eucordata ou Vertebrata. Nós vamos encontrar nesse grupo duas divisões: os chamados Agnata. Os agnatas, o termo agnata, a negação, a ausência ou sem, gnato, maxila. Então, são aqueles organismos que não apresentam a maxila, portanto, tem uma boca circular. Podemos encontrá-los também utilizando o termo ciclostomata. Então, os portadores de boca circular. Nós temos como exemplo desses organismos a lampreia, é um exemplo clássico de ciclostomata. Já nos vertebrados mais complexos, esse grupo recebe o nome de gnatostomata. Então, são aqueles organismos que possuem mandíbula. Dentro desse grupo, nós vamos ter duas superclasses. A superclasse Piscis, que nós popularmente chamamos de peixes, mas na verdade nós estamos nos referindo a uma superclasse. E nós temos duas classes dentro desse grupo, que é a classe dos condrictes, então os peixes cartilaginosos, e a classe Osteictes, que são os peixes ósseos. A outra superclasse é a superclasse tetrápoda. Reparem no nome, tetra, 4, poda, vem de patas, de pés. Então são aqueles organismos que já possuem esses apêndices locomotores, que são utilizados no ambiente terrestre. Então nós incluiremos nesse grupo a classe anfíbia, dos anfíbios, a classe reptília, dos répteis, a classe ave, das aves, e a classe mamália, a classe que incluem-se os mamíferos. Então, nessa tabela, nós podemos observar todas esses termos que nós utilizamos: o grupo acraniata, aqueles que não possuem crânio, e o craniata. Aí nós temos o subfilo urocordata e cefalocordata, como não possuindo crânio. Aqueles que possuem crânio, nós temos os vertebrata ou eucordata, dividindo eucordata, vertebrata, em dois grupos: agnatos e gnatos tomados, ou agnata e gnatos tomata. E aí as classes, né? Ciclostomata, naqueles que não apresentam mandíbula, e aqueles que apresentam mandíbula, a classe Condrictis, Osteictis, Anfíbia, Reptília, Aves e Mamália. Então nós vamos falar agora dos protocordata, os protocordados. Como nós vimos, eles são divididos em dois filos: urocordata e cefalocordata. Nós iniciaremos essa discussão falando dos urocordata. Os urocordata, eles recebem um nome popular de tunicados ou tunicata. Esse nome ocorre devido à sua estrutura na fase adulta, que ele é revestido, a sua estrutura corpórea, ela é revestida por uma túnica. Essa túnica, ela tem como principal composto químico uma proteína chamada tunicina. Essa tunicina, ela tem uma característica estrutural semelhante à celulose, que nós encontramos nos representantes do reino plant e também nas algas verdes, né, nas clorófitas. Esses representantes mais ligados a esse grupo, nós temos as assídias. Quando a gente observa uma assídia adulta, ela não tem uma característica de um animal, ela lembra mais a estrutura de um porífera, de um nidária, mas sim, é um animal.
Esses organismos, esses cordados marinhos, eles podem viver formando grandes colônias ou viverem isolados. Em relação ao processo reprodutivo desses organismos, as assídias são hermafroditas e o processo de fecundação ele é externo. Então, nós vamos ter na estrutura corpórea desses organismos a presença de um sifão inalante e um sifão exalante. Eles lançam os gametas na água através do sifão exalante. Os ovos que vão ser fecundados no meio externo, eles irão gerar uma larva. Essa larva ela é de pequeno porte e é muito interessante. A larva ela tem uma semelhança à larva dos anfíbios, o que nós chamamos de girino. E é importante entender que nos Urochordata a presença da notocorda ocorre apenas na forma larval. Esse organismo, essa larva, ela sofre um processo de metamorfose e a notocorda ela é desestruturada, ela não permanece na forma adulta desses organismos. A forma larval ela é livre natante, então ela nada livremente no ambiente. Ela passa a se fixar em um local adequado e aí ela se desenvolve, sofre esse processo de metamorfose e os adultos vivem fixos. É interessante observar esse processo de metamorfose e a estrutura desses organismos. Então, nessa imagem, nós temos aqui um corte de uma assídia, observando o sifão inalante e o sifão exalante. Então esse organismo basicamente ele é um filtrador. A água entra pelo sifão inalante, nós temos aqui as fendas branquiais que vão capturar partículas que são direcionadas para o sistema digestório. No sistema digestório, ele vai ser distribuído, vai ocorrer o processo de digestão através da circulação. Nós temos o coração aqui, através da circulação, os nutrientes são distribuídos. E ele tem o ânus, que é o final do seu sistema digestório, próximo ao sifão exalante. Então, o material, os restos alimentares são lançados para o meio externo. Como nós falamos no início, a presença da túnica, repare que ele é todo revestido por essa túnica e ele tem essa estrutura de fixação no substrato. Então, essa é a forma adulta desse organismo. Já a forma larval, como nós citamos, lembra a estrutura de um girino. Então ele é livre natante, repare que ele tem uma cauda, tem também as fendas branquiais que elas permanecem e se desenvolvem no adulto, e repare, ele tem a notocorda na estrutura da cauda, o que denomina o nome do grupo, Urochordata. Nós vamos observar agora num vídeo alguns organismos que pertencem a esse grupo. Então nós vimos ali um organismo isolado e uma estrutura colonial. Então, dando prosseguimento, nós falaremos agora do cefalocordata. A notocorda, então, se localiza na região anterior, na região da cabeça. O organismo mais conhecido desse grupo são os anfioxos.
O termo anfíoxo é porque ele apresenta o corpo afilado nas duas pontas. O anfíoxo foi muito estudado quando nós falamos de desenvolvimento embrionário. Eles são organismos que têm um processo de desenvolvimento muito interessante, com etapas facilmente identificáveis, por isso ele foi estudado. São organismos de dimensões não tão grandes, eles chegam a atingir em torno de 6, 8 centímetros de comprimento e a sua estrutura corpórea, inclusive a sua estrutura muscular, nos lembra muito a estrutura de um peixe. E são organismos que têm uma dificuldade de natação, eles não são tão hábeis na natação, justamente porque não apresentam nadadeiras que possibilitam essa movimentação mais afinada no meio aquático. Portanto, eles vivem enterrados no substrato, geralmente na areia, e ali eles passam filtrando a água, retirando o seu alimento. Eles não têm, como eu citei, né, as estruturas de nadadeiras extremamente desenvolvidas e também eles não têm elementos esqueléticos de sustentação. Então isso torna a sua estrutura corpórea muito flexível, dificultando a natação. Eles apresentam fendas branquiais, justamente porque eles têm esse hábito filtrador e as fendas branquiais participam desse processo, porém na sua região bucal, ele apresenta uma série de cílios que se movimentam e permitem a circulação e o direcionamento da água para a boca. Então, essa água passa pelas brânquias e sairá em uma abertura especial que existe nesse organismo, que é denominado de atrióporo. Então, por esse processo de filtração, ele consegue o alimento e também promove a troca de gases, né? Obtém o oxigênio dessa água e elimina o gás carbônico. Então, nessa imagem, nós observamos a estrutura desse organismo extremamente simples, como eu disse, a região bucal com os cílios, que permite a passagem da água pelas fendas branquiais, saindo essa água pelo atrióporo. O material que ele ingeriu passa pelo sistema digestório e é eliminado pelo ânus. Conseguimos observar a estrutura de sua musculatura e olha que interessante, a notocorda ela será presente em toda a vida desse organismo. Como nós estávamos falando na outra imagem sobre a alimentação desses organismos, né? O alimento será conduzido, como eu fui mostrando na imagem, para o estômago, por uma região chamada endóstilo, e ele passará por todas as porções do tubo digestório. Aquilo que não for aproveitado vai ser eliminado através do ânus. Esse ânus se localiza próxima à sua estrutura caudal e é colocado na porção inferior desses organismos. Nós vamos observar também que aquela porção do atrióporo, nesses organismos, ela também serve como abertura para suas estruturas reprodutoras. Em relação ao sistema circulatório desses organismos, eles apresentam vasos contráteis. Diferente do que nós vimos na assídia, que apresentava um coração, esses organismos eles não têm um coração, mas sim um conjunto de vasos, esses vasos com a capacidade de contração, o que vai proporcionar essa movimentação do sangue, vai proporcionar a circulação sanguínea. Dentro do cefalocordata, eles são dioicos, portanto, têm sexos separados e a fecundação também é externa. Eles passam por um estágio, também o estágio larval, porém, diferente da larva do Urocordata, é uma larva que não tem a capacidade de movimentação, é uma larva planctônica, ela fica flutuando
na coluna d'água. Ah, para falarmos do sistema nervoso desses organismos, ele é um sistema nervoso muito simples. Ele tem um cordão nervoso dorsal e uma pequena dilatação na região anterior, que ela é denominada de vesícula cerebral. Então já existe um processo de cefalização, porém com um sistema nervoso extremamente simples. Então nós observamos aqui nessa imagem um anfíoxo enterrado na areia, com a sua cabeça para o meio externo, colocada no meio externo, em que esses cílios, esses tentáculos, auxiliarão na captura do alimento, e o seu corpo enterrado. Quando ele tem a necessidade, ele se movimenta saindo da areia e tendo trechos curtos de natação. Nós vamos observar então nesse vídeo a imagem vista numa lupa de um anfíoxo, para que nós possamos entender como é a sua estrutura. Então essa imagem central é de um anfíoxo. Nós vamos iniciar agora